Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A partir de hoje, pela graça de Deus, nós estaremos comentando as lições da revista da Escola Dominical, editora CPAD, terceiro trimestre de 2026, classe dos jovens. Lição esta intitulada Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. O comentarista da lição, ele vai usar o livro dos Juízes como base para o nosso ensinamento neste trimestre. A lição de hoje é a lição de número 2, Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Para nós entendermos o livro dos Juízes, primeiramente, nas nossas Bíblias, o livro dos Juízes é classificado como livro histórico. A tradição aponta que ele foi escrito por Samuel no período da monarquia. Por quê? Porque por 3 vezes aparece a seguinte expressão: e naquela época não havia rei. Então, se não havia rei, é porque este escritor está escrevendo na época da monarquia. Entende-se dessa forma. Quem está escrevendo, ele está escrevendo no período da monarquia. Não sabemos se foi na monarquia de Saul, Davi, Salomão ou outros reis qualquer do Antigo Testamento, certo? Para nós entendermos o contexto do livro dos Juízes, nós precisamos voltar no livro de Josué. No livro de Josué, capítulo 18, versículo 1, o texto afirma que os filhos de Israel se reuniram em Siló, e ali foi armada a tenda da congregação. Eu pergunto aos senhores, por que foi armada a tenda por que foi armado a tenda da congregação depois da conquista e não foi armado antes? Lá no capítulo 5, dá a entender que a arca e a tenda já estavam em Gilgal, conforme no capítulo 5, onde aconteceu a circuncisão. O texto não é claro, não dá para afirmar. A obrigação do sacerdote, uma das obrigações do sacerdote era ensinar a lei ao povo. Entende-se que nessa época a lei se resumia nos 5 livros de Moisés. Eu pergunto aos senhores, qual parte de Josué está escrito que o sacerdote, o sumo sacerdote, estava ensinando a lei ao povo enquanto Israel estava em guerra? Qual parte de Josué está falando isso? Qual parte do livro que está falando que antes de Israel começar a conquistar, eles armaram a tenda da congregação? Exatamente o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, colocar Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, antes de tudo. Colocar Deus antes de nós fazermos as nossas escolhas. Assim que amanhece o dia, antes de nós trabalhar, de estudar, de sair de casa, tirar 10, 15 minutos do nosso tempo para orar, para estudar a Bíblia, para fazer nosso devocional. Reservar as primeiras horas do nosso dia para ter um encontro com Deus, para buscar a sua face, pedir sua direção, estratégia. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar. Então, eu acredito que primeiro foi essa falha do povo, de não ter primeiramente valorizado as coisas de Deus acima de toda e qualquer coisa. Segundo lugar, no mesmo capítulo, o capítulo 18, versículo 3, até quando sereis negligentes em chegardes para tomar posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Percebam os senhores que a terra já era dos filhos de Israel. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que lutar para tomar posse, para conquistar. Hoje nós não temos que lutar
para tomar terra alguma. Mas nós temos que lutar pela nossa família, nós temos que lutar pela nossa igreja, pela nossa salvação. A nossa vida é uma luta diária. Todos os dias nós lutamos, todos os dias nós lutamos. E muitos acabam desistindo dessa peleja. Muitos acabam se entregando, desistindo dessa luta. E percebam que em alguns momentos dá a entender que essas tribos não estavam se esforçando para conquistar. Então esse foi, do meu ponto de vista, o segundo erro dos filhos de Israel em Josué. Já no capítulo 1, do versículo 1 de Juízes, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro contra os cananeus para pelejar contra eles? O terceiro erro no livro de Josué foi: Josué não deixou uma liderança centralizada. Percebam que quando Moisés morre, quem vai assumir a liderança é Josué. Quando Davi morre, quem vai assumir a liderança é Salomão. Quando Salomão morre, quem vai assumir é Roboão. Então percebo que sempre tem uma liderança. Mas nesse caso, houve um vácuo na liderança. E qual a necessidade da liderança? Um exemplo claro aqui para os senhores entender é naquele filme dos Vingadores. Né? Tem lá os personagens, né? Mas se você reparar, não tem um líder. Mas você vai perceber nos filmes dos Vingadores que quem exerce a liderança é o Homem de Ferro, é o Capitão América. Ou seja, qual que é a função do líder? A função do líder é somar, é nortear, é dirigir, pensar no coletivo. Cada pessoa tem sua habilidade, suas aptidões, suas vocações. Então precisa de uma liderança para pensar no coletivo. Um gosta de banana, outro gosta de maçã, outro gosta de manga, outro gosta de pera. Então, se colocar tudo num lugar só, vira uma salada de frutas. Então, isso que o líder vai fazer, ele vai centralizar, ele é o motor dessa equipe, ele é o GPS. Então, esse foi o terceiro erro cometido no livro de Josué, ou seja, a ausência de uma liderança centralizada. O quarto erro que eu achei lá em Josué, no contexto de Israel, os filhos de Israel, se encontra em Juízes capítulo 1, versículo 19. Estava o Senhor com Judá, que desapossou os moradores das montanhas, porém não desapossou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Então percebam os senhores que muitas tribos ali, algumas tribos, elas não se esforçaram não conseguiram vencer seus inimigos, porque esses tinham uma superioridade militar e bélica acima do normal, ou seja, muito avançada. Qual que era a função, ou seja, o que essa tribo tinha que fazer? Pedir estratégia ao Senhor. Algumas tribos não conseguiram vencer aqueles povos porque aqueles povos tinham armas militares e bélicas acima do normal, acima da média, acima do normal, uma vantagem, aquelas armas eram avançadas. Mas qual seria a obrigação dessa tribo? Orar, pedir ao Senhor sabedoria, estratégia para conquistar. Mas o que a maioria dessas tribos fizeram foi simplesmente deixar aqueles moradores vivos e cobrar tributos. Percebam, senhores, que lá em Deuteronômio capítulo 7, Deus, quando fala
para Moisés, para seu povo, uma das cláusulas da aliança era passar a espada em tudo e em todos quando entrar na terra de Canaã. Lembrando aos senhores que nessa época Canaã era um aglomerado de povos, heteus, filisteus, jebuseus. Cada povo era independente entre si. Cada povo não é como hoje, né? Não é como hoje que o Brasil possui 26 estados e o Distrito Federal e que os governadores respondem ao presidente. Não. Naquela época, cada povo era independente entre si. Lembrando também que Israel era uma liga tribal. Eles não tinham uma liderança centralizada como aconteceu na monarquia, uma liderança fixa, como aconteceu na monarquia. Tá? Tivemos ali o Moisés, que respondia ao Senhor e que passava ao povo as ordens do Senhor. Então isso daí era uma teocracia, certo? Aí depois veio com Josué, só que no período dos juízes há um vazio nessa liderança. Então percebam que teve essa falha dessas tribos enfrentar problema militar, porque aquele povo tinha armas militares avançadas. E aquela tribo, o que ela deveria fazer? Orar, pedir direção, sabedoria, estratégia para conquistar. O que aconteceu? Deixaram eles viver, mas cobrando tributos. E como eu falei, e vou repetir lá em Deuteronômio, capítulo 7, uma das exigências da aliança, uma das exigências quando o povo de Israel adentrasse a terra, é que passasse a espada em tudo e em todos. Por quê? Porque aqueles povos, eles tinham práticas pecaminosas perversas. Eles tinham práticas pecaminosas perversas. Então, a medida deles encheu. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Deus, ele foi misericordioso, né, e usou pessoas para falar do seu amor, da sua palavra, a esses povos. Eu penso dessa forma. A Bíblia não menciona, não fala sobre isso, certo? Mas quando Israel adentra a terra, a ordem era para passar a espada em tudo e em todos. Não fazer aliança, não fazer nenhum tipo de aliança. A questão não é se isolar. O crente não foi chamado, o cristão não foi chamado para se isolar. Ele foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. A gente pode sim conversar com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, sim. Mas a partir do momento que eles começarem a conversar sobre certos assuntos que não condiz com o cristão, esse cristão ele tem que educadamente pedir licença e se retirar. O cristão não foi feito para se isolar, certo? Pois bem, então agora nós vamos entrar na lição de hoje, que é a lição de número 2, falando sobre fidelidade. Veja bem, não existe uma pessoa 100% perfeita, ok? Não existe. Nós temos nossas falhas, nós temos os nossos defeitos, certo? Fidelidade não é 100% perfeição. Fidelidade quer dizer assim: eu posso contar com você? Fidelidade é Deus falar para você, é Deus perguntar para você: eu posso contar com você? Mesmo você tendo suas falhas? Percebam que os juízes, tirando Otoniel e Samuel, a Bíblia menciona que outros juízes tinham suas falhas, seus defeitos. Jefté fez um voto precipitado. Sansão não honrou com seu
com o seu ministério, com o seu propósito. Gideão, apesar de tudo que ele fez, lá no final ele foi uma pedra de tropeço na vida de muitos. Agora, claro que a Bíblia fala de Otoniel e fala de Samuel. A Bíblia não apresenta nenhum erro, nenhum defeito nesses dois juízes. Mas, veja bem, o fato deles terem seus defeitos, suas falhas, não quer dizer que Deus não usou eles para derrotar os povos inimigos de Israel. Lembrando que nessa época, o que estava acontecendo? O povo se afastava de Deus, aí Deus permitia que um povo inimigo oprimisse Israel, os israelitas clamavam, Deus usava um juiz, esse juiz usava uma estratégia militar para vencer aquele inimigo, e aí repetia-se tudo, repetia-se de novo, repetia-se. Aí eles ficavam, o juiz vencia aquele inimigo, aquele povo, a terra ficava em paz por um tempo, os filhos de Israel voltavam com as práticas pecaminosas, aí voltava o ciclo de novo. Lembrando aos senhores que os juízes, eles eram pessoas que foram usadas de forma sobrenatural por Deus para livrar Israel da opressão de seus inimigos. Então, eles não tinham assim, não havia uma chamada específica assim, não era como o sacerdote que era descendente de uma tribo, não era como os sacerdotes que vinham da tribo de Levi, não era como os reis que vinham da tribo de Judá, não. Os juízes eram levantados por Deus de forma esporádica, conforme a ocasião, conforme os inimigos, certo? E eles tinham, um era de uma tribo, outro era de outra tribo e assim sucessivamente, mas que eram usados de forma sobrenatural por Deus para livrar Israel de seus inimigos naquela ocasião, naquele momento, certo? Então, assim, a lição de hoje é fidelidade a Deus. Como eu perguntei e torno a repetir, o que é fidelidade? Fidelidade é quando Deus aponta o dedo para você e fala: eu posso contar com você? Mesmo você sendo falho, mesmo com suas imperfeições. No dicionário bíblico, fidelidade é traduzido como algo seguro, algo estável, algo firme, sabe? Por exemplo, você está num dia chuvoso, né? Num dia chuvoso, chovendo bastante, uma tempestade, e o teu sinal de internet não cai. Isso é um exemplo de fidelidade, só para vocês entenderem a analogia, certo? Então, o que aconteceu? Em Deuteronômio capítulo 7, Deus ordena que os israelitas, quando entrarem na terra de Canaã, eles não façam aliança com ninguém. Eles passem a espada para que eles não copiassem os costumes daqueles povos que já moravam ali na terra de Canaã. Só que como eles não obedeceram ao Senhor 100%, tá? Eles obedeceram em partes. Obediência 50% é igual a desobediência. Deus mandou matar, Deus mandou passar a espada, ponto, acabou, porque aquele povo era um povo muito cruel, perverso, era uma carnificina pura. Então, por isso que Deus mandou matar. Deus já avisou os israelitas lá em Deuteronômio que não era para fazer aliança com eles, era para passar a espada. Então, como eles foram desobedientes, eles não cumpriram com os pontos da aliança, eles não obedeceram ao vosso Senhor,
aconteceu que eles começaram a copiar os costumes desses povos. Então eles se tornaram infiéis. Eles queriam viver, eles queriam ter a bênção do Senhor, eles queriam aproveitar as bênçãos de Deus, eles queriam ser um povo abençoado, como acontece muito hoje nos nossos dias, mas eles não queriam pagar o preço, eles não queriam renunciar, eles não queriam viver dentro dos padrões que Deus estabeleceu, que estão na sua palavra. Eles queriam ser um povo próspero, eles queriam ser um povo abençoado, só que eles queriam viver uma vida à la vontade. E foi aí que eles tropeçaram, que eles caíram, que eles erraram e como consequência vieram esses povos inimigos para oprimi-los. Falando de fidelidade, nós temos na Bíblia Sagrada, eu vou apontar dois exemplos de pessoas que foram fiéis ao Senhor apesar da situação. Primeiro, José, filho de Jacó. José, filho de Jacó, foi vendido, foi traído, foi vendido, foi levado para o Egito, lá ele foi preso injustamente. E percebam que em nenhum momento ele abandonou o Senhor. Percebam que desde o começo, lá quando ele é vendido pelos seus irmãos, até quando ele assume a coroa como governador, em nenhum momento ele deixa de servir o Senhor. Em nenhum momento. Em nenhum momento ele deixou de servir o Senhor. Mesmo na prisão, mesmo lá na cadeia, em nenhum momento ele deixou. Em nenhum momento ele questionou Deus, em nenhum momento. E ele chegou como governador. Então, se tem alguém que teria motivo suficiente para desanimar, seria José. Mas ele não desanimou, ele não desistiu, ele foi fiel até o fim. O segundo exemplo que eu tomo aqui como exemplo de fidelidade a Deus é o de Daniel. Veja bem, tem alguém para falar de fidelidade a Deus é Daniel. Os babilônios invadem Judá, levam Daniel e seus amigos à Babilônia. Então, pensa comigo. Você ser arrancado da sua terra, dos seus pais, da sua religião, do seu trabalho, da sua família, levado para a Babilônia, ter o seu nome trocado, falar a língua dos babilônios, estudar as ciências babilônicas, né? Percebam, senhores, que em nenhum momento Daniel e os seus amigos em nenhum momento Daniel e seus amigos desistiram do Senhor, deixaram de servir ao Senhor. Em nenhum momento eles voltaram atrás. Em nenhum momento eles deixaram de servir ao Senhor. Então, se tem alguém para falar de fidelidade a Deus, esse alguém é o Daniel. Então, percebam comigo, pense comigo. O camarada foi tirado da sua cidade, da sua terra, foi levado para a Babilônia. Então, pense comigo o que eles passaram. E mesmo assim, não tem nada ali no texto dizendo que eles questionaram a Deus, que eles fizeram birra com Deus. Pelo contrário, eles foram fiéis ao Senhor até o fim. A pergunta que não quer se calar: como é que eu posso ser fiel a Deus? Existem várias situações que eu posso ser fiel a Deus. Na escola, quando eu vou colar, quando eu vou gasear uma aula, na faculdade, quando alguém me pergunta se eu sou evangélico, eu falo que não. Pergunta se eu sou cristão, eu falo que não. Na escola, quando eu vou fazer a prova e alguém
e alguém pergunta se eu quero a resposta. Na faculdade, quando eu vou fazer um trabalho, sabendo que ali está errado, eu vou lá e faço errado só para passar. Eu passo por cima de valores morais e espirituais para ser aprovado num TCC, num trabalho de faculdade. Como é que eu posso ser fiel a Deus no meu tempo? É reservar um espaço de tempo ao Senhor. Te começa a trabalhar, começa a estudar, começa a namorar, começa a paquerar, começa a se preocupar com tantas coisas e eu pergunto, o tempo que eu levo, o tempo que eu tiro para ter o meu devocional, a minha comunhão com Deus, uns 10, 20 minutos por dia pelo menos, orar, buscar o Senhor, eu ser fiel no trabalho, né? Enquanto eu estou ali trabalhando, ninguém está vendo, mas eu estou fazendo o meu trabalho certinho. É difícil? É difícil. Você trabalhar, você fazer o teu melhor e ninguém vê, ninguém está vendo, mas eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo o meu melhor. Isso é fidelidade ao Senhor, porque lá em Colossenses, se não me engano, capítulo 3, está escrito que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Então, se eu estou fazendo, mesmo que ninguém tá vendo, mas Deus está vendo. Nem mesmo que eu estou fazendo um trabalho, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo e Ele vai nos recompensar. Como é que eu posso ser fiel a Deus nas redes sociais? Quando a gente vê páginas de fofoca, de conteúdo adulto, páginas de jogos, páginas de conversinha, de bate-papo, de chats, páginas que não agregam valor nenhum para um servo de Deus, a um cristão. Isso tudo é fidelidade ao Senhor, mesmo que a gente tenha nossas falhas, certo? Como é que eu posso ser fiel a Deus no meu dia a dia? Como é que eu posso ser fiel a Deus? Então aí, como é que eu posso ser fiel ao Senhor? Como é que eu posso ser fiel a Deus? São esses deuses. Aqui está falando na lição sobre Israel cultuando os outros deuses. Mas eu pergunto a você no contexto em que nós vivemos. Quais são nossos deuses? Celular, tempo, trabalho, televisão, redes sociais. Coisas que vão nos afastando, nos tirando da presença de Deus. Israel estava adorando outros deuses. E nós estamos adorando a quem? Nós estamos sendo fiéis a Deus? No que a gente pensa, no que a gente fala, no que a gente faz, nas nossas companhias, no nosso trabalho, no uso do nosso dinheiro, no uso do nosso tempo, dos nossos recursos. Então, para concluir a lição de hoje, né, eu faço essa pergunta para você. Eu faço essa pergunta para você. Assim como Josué falou, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a escolha de Josué, desculpa. Essa foi a escolha de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu pergunto a você, a quem você serve? Deus? Ou a você? Ou ao mundo? Ou aos prazeres da carne? Quem você serve? A quem você é fiel? Quando ninguém está vendo, quando ninguém está por perto, a quem você é fiel? A quem você serve? Que esta escola dominical, que esta lição, ela possa nos ajudar a ser um cristão melhor nos dias em que a gente vive. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.